Olá, pessoal do canal Mundo Pi. Eu sou a professora Raíssa e hoje a gente vai fazer uma questãozinha de Enem usando conjuntos numéricos que a gente revisou na outra aula, tá bom? Quem não assistiu a outra aula de revisão de conjuntos dos números, do conjunto dos números, vai lá, dá uma olhadinha, tá super tranquilo. É bem descomplicada essa questão de conjuntos numéricos. E depois que você assistir, não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar bastante no vídeo, tá bom? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de Enem, né? O que acontece? Como professora, eu sei que uma questão, por exemplo, de Enem, de vestibular, quer que eu faça um diagrama de Venn ou que eu precise trabalhar com os conjuntos numéricos, né? Então aqui é uma questão um pouquinho complicada, mas nada assim que não seja, né, fácil de resolver, de entender a princípio, tá bom? Vamos lá, questão Enem. Numa prova de matemática de 2 questões, 35 alunos acertaram somente o quê? Uma questão, né? 31 acertaram a primeira, certo? Isso aqui diz que 35 alunos acertaram uma das questões, ó, uma ou dois. E aqui ele está dizendo que 31 acertaram a primeira questão, certo? 8 acertaram as 2 questões. 8 pessoas acertaram as 2 questões. E 40 erraram o quê? A segunda questão. Então, o número de alunos que fizeram essa prova foi. Então, eu quero saber o número de alunos que realizou esta prova. Ai, professora, mas como que eu vou conseguir fazer essa questão? Pessoal, calma que é bem simples, tá bom? É só a gente raciocinar um pouco. O que a gente vai fazer a princípio? Vamos começar fazendo um diagraminha, tá bom? O que a gente vai fazer? A gente faz 2 bolinhas aqui, tá? Pessoal. Ok. Primeira questão e segunda questão, certo? E aí, ele já diz aqui no meu enunciado, pessoal, que 8 pessoas acertaram as 2. Então, a gente já põe aqui, ó. 8 acertaram as 2 questões, certo? E aí, o que a gente vai fazer, né? Essa aqui é a intersecção entre os conjuntos. Se 8 pessoas acertaram as 2 questões, ela está aqui no meio, ok? Então, usando essa informação dada, o que a gente tem, né? 8 acertaram as 2 questões, sabendo que 31 alunos acertaram somente a primeira questão. Perceba que não se trata de quem acertou somente a primeira, mas a primeira podendo também ter acertado a segunda, ok? Então, o que a gente acontece? Se a gente sabe que 30 acertaram a primeira, ok. Então, a gente tem a informação de que X, eu não sei quem é, certo? O que a gente vai fazer? Vai colocar mais o quê? 8, porque eu quero saber quem acertou a primeira questão, né? Eu sei que já tem 8. E aqui diz que quem acertou a primeira foram 31, né? Só que eu sei que 8 acertaram tanto a primeira questão quanto a segunda. Então, X é o número que eu estou procurando de pessoas que acertaram somente a primeira questão. Então, isso significa que eu vou colocar igual a quem? 31, porque 31 pessoas acertaram a primeira questão. Então, a gente coloca aqui, X mais 8 é igual a 31. Tudo bem até aqui, né, pessoal? E aí, o que eu preciso fazer? Eu sei que incógnitas ficam de um lado e número de outro lado. Então, eu permaneço o meu X, certo? E aí, eu tenho 31, permaneço 31. O 8 estava positivo, eu vou com a operação inversa. Qual é a operação inversa? Da adição? A subtração. Então, pessoal, quanto é 31 menos 8?
31 menos 8 é 23. Então, a gente já achou essa informação. Então, a gente vai colocar aqui. Quem acertou somente a primeira questão? 23 alunos. Ok, pessoal? Até aqui? Estão enxergando? Olha aqui. Então, o que aconteceu? Eu coloquei o X porque eu pensei, quem só acertou a primeira questão? Eu não sei, porque o enunciado me diz que 31 acertaram a primeira. Ok. Mas aí, eu também sabia que 8 alunos acertaram as duas questões, por isso está tendo essa intersecção aqui em vermelho, ok? Só que eu preciso saber quem acertou somente a primeira. O que eu fiz? Coloquei X mais 8, porque eu já sabia que tinha esses 8 alunos que acertaram as duas questões, portanto, ele acertou também a primeira questão e era igual a 31, porque esse número que ele me deu está incluso essas pessoas que acertaram, ok? Tanto as duas questões. Então, eu coloquei X é igual a menos, X é igual a 31 menos 8. Por que eu retirei o 8? Porque 8 foram o número de alunos que acertaram as duas questões. Logo, quando eu fiz essa subtração, eu encontrei quem acertou somente a primeira questão, que foram 23. Por isso que ela está aqui, ó, no primeiro conjunto, ok? Continuando. Seguindo essa ideia, eu sei que 35 alunos acertaram somente uma questão, certo? Somente uma questão, ele está dizendo aqui. 35 alunos acertaram somente uma questão. Ok. Nesse caso, temos que... Então, vou colocar aqui embaixo, tá, pessoal? Então, a gente tem nesse segundo caso, vou colocar aqui primeiro caso. Segundo caso. Então, eu tenho nesse meu segundo caso o quê? X mais Y, que é igual a 35, ok? Mas por que, professora? Mas por quê, né? A gente sabe que X é quem acertou a primeira questão e Y quem acertou seria a segunda questão, né? Pela lógica. Então, o que acontece? Eu sei que qual foi o número de pessoas que acertaram a primeira questão? 23. Então, o meu X é quem? 23. Então, a gente coloca aqui. 23 mais Y é igual a 35. Ok? Até aqui, pessoal? Então, a gente já sabe que X é igual a 23, pois sabemos o número de alunos que acertaram a primeira questão. Ponto. Até aí, ok? E agora, pessoal, o que eu faço? E aí, pessoal, o que a gente faz agora? Então, eu sei que eu deixo as incógnitas de um lado e os números de outro. Então, a gente vai fazer como? A gente permanece quem? O Y, permanece o 35 na mesma posição. Se o 23 está positivo, ele passa com a operação inversa. Qual é a operação inversa da adição? Subtração, ok? Então, ficou Y é igual a 35 menos 23. E 35 menos 23 é igual a 12. Então, a gente coloca Y sendo igual a 12. Então, eu sei que quem acertou somente a segunda questão? 12 pessoas. Então, eu vou colocar em preto aqui no nosso diagrama de Venn para a gente saber. 12. E aí, pessoal, acabou? Não, né? A gente precisa saber o total de alunos que fizeram essa questão, ou que fizeram esta prova, né? Então, no enunciado também diz que 40 alunos erraram a segunda questão. Então, se 40 alunos erraram a segunda questão, ok? E aí, o que a gente vai fazer? A gente tem que 23 alunos acertaram a primeira questão. Logo, eles erraram qual questão? A segunda, não foi? Aqui me diz que somente 23 acertaram a primeira questão.
E aqui diz 40 alunos erraram a segunda questão, ok? O que a gente vai fazer então? Vamos lá para o terceiro caso, pessoal. Não é caso, né, pessoal? A gente pode dizer passo, tá bom? E aí, o que acontece? Eu sei que 40 acertaram apenas a segunda questão. Quer dizer, erraram a segunda questão, né? E 23 acertaram apenas a primeira. Então, se eu sei que 40 alunos erraram a segunda questão e eu sei que somente 23 acertaram a primeira questão, então a gente faz o quê? A diferença, né? Então, a gente vai colocar que 40 menos 23 é igual a 17. Então, a gente sabe que 17 é o número de alunos que erraram que erraram tanto uma quanto a outra, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um quadrado, ok? E aqui a gente vai colocar o número de alunos que erraram essas duas questões, que foram 17. Mas e aí, professora? Depois de tanto passo, o que a gente faz agora? O que a gente vai fazer? O que o enunciado nos diz, pessoal? Então, o número de alunos que fizeram essa prova foi... Então, a gente vai somar, porque agora a gente tem os números todos organizados, certo? Então, a gente vai pegar aqui. Então, eu sei que 23 acertaram a primeira questão, mais 12 que acertaram apenas a segunda questão, mais 17, mais 8 que acertaram as duas questões. Então, pessoal, quanto é 23 mais 12 mais 17 mais 8? E aí, pessoal, eu sei que 12 mais 8 dá 20. 20 mais 23 é 43 mais 17, que vai dar 50, mais 10, 60. Então, 60 alunos fizeram esta prova. Então, a nossa alternativa correta é a letra E. Então, pessoal, vocês entenderam como foi feito passo a passo? Conseguem printar na tela para que vocês entendam o passo a passo, tá bom? Então, a gente vai marcar aqui que a alternativa correta desta questão é a letra E, 60 alunos. Pessoal, espero que vocês tenham entendido como a gente faz a resolução dessas questões usando a ideia de conjuntos numéricos. No mais, é só isso. Qualquer dúvida, coloque nos comentários, curta, compartilhe com seus amigos o vídeo. Grande abraço e até a próxima!